Só que isso são camadas que vêm depois de uma certa maturidade, depois de um tempo que você já está tocando, que você já dominou. Né? Porque senão não faria sentido, né, velho? Imagina se você vai falar isso para um aluno que está começando hoje. Claro, sim. Vai falar isso pro cara, ó, é o seguinte. Isso aí é um acabamento da parada, um detalhe lá no final. Exatamente. E isso serve pra, né, assim, a maneira que você aperta a palheta Tudo isso. na corda, com qualquer coisa. qualquer instrumento. Né? Mas se você vai trazer seu som de voz mais para a cabeça, mais para o peito. Em que momento você acredita que essa chave vira para entender que existe esse lugar? Então é aí que eu acho que a gente tem que investigar. É aí que a gente tem que investigar. Vinheta, tem vinheta? Qual tipo de som? Não, tem que apresentar aí, ó. Vamos lá, gente. Sou Jean Dolabella, Lipe Carvalho, André Bastos. Então, o questionamento de hoje é... Então, a gente está falando sobre som. Na verdade, eu vou falar a história rapidinho do porquê que eu que trouxe esse assunto aqui hoje. Hoje é surpresa pra gente. Isso. A gente está desembolando enquanto a gente está falando aqui, né? Então, raciocinando em cima dela, que por um lado é legal, porque traz vocês também para essa ideia de exploração, de fato. A gente não pode nem pensar muito para falar. Aí se fala bobagem, vai esse mesmo. Isso. Mas eu fiz um conteúdo hoje, na verdade, sobre uma pele que eu tirei da turnê que eu acabei de fazer, que eu acho que a hora que sair isso aqui, eu não sei se vai estar em conexão com esse tempo, né, com essa linha de tempo, mas não interessa. A pessoa vai lembrar. Fiz uma turnê, peguei essa pele, fui trocar a pele, e aí eu sorteei essa pele no Instagram, e na marca da pele, quando eu vi a marca da pele, que normalmente onde você mais toca, né, a região que você mais toca ali fica marcada. E aí eu pensei em fazer um conteúdo sobre isso, falando por quê. Porque muita gente pergunta isso, muita gente pergunta por vários ângulos, né? Como que você tira esse som? Você usa rinshot ou não? Por que isso? Por que aquilo? Então, eu falei, deixa eu falar um pouco sobre isso. E a marca fica um pouco acima do centro da caixa. A minha escolha de som para esses shows que eu estou fazendo é um rinshot, um som de caixa cheio, com bastante corpo. E eu preciso do tanto que a baqueta bate, eu preciso que tenha mais madeira na caixa e a ponta dela, onde está marcando, está lá para cima do centro. Uhum. E quando eu fui racionalizar isso e falar sobre isso, né, enquanto eu estava construindo o conteúdo, é engraçado que você vai vendo que são várias camadas que vão aparecendo uma hora que você está refletindo sobre essa coisa. E aí eu acho que uma coisa que é importante a gente falar já de cara, porque a gente vai explorar isso aqui junto agora, é que, primeiro de tudo, não é regra. Eu não estou falando, eu falei isso no vídeo, inclusive, do conteúdo. Né? Não, a gente não está falando sobre certo e errado, velho. Não é isso de jeito nenhum. Não é toque desse jeito ou toque daquele. São texturas e opções de som que você tem, né? E camadas que você pode refletir sobre para determinado tipo de som que você quer tirar ali, dependendo do som, dependendo do contexto musical. Até né? o rinshot, né? Tem tantas maneiras de dar o rinshot, você acabou de falar isso. Com certeza. Então, Com certeza. Inclusive, tem uma parada que eu acho que é engraçado, que é uma tangente, mas dentro desse mesmo assunto, que é o rinshot estar ligado a volume. Rinshot é uma textura, não é um volume. Tocar com rinshot não precisa ser necessariamente alto. Você usar um pouco da pele com aro, tem uma textura de som. Ela dá uma secada naquela coisa. Às vezes ela traz um pouco mais de aro, se você tocar com a baqueta um pouco mais para baixo. Então, por exemplo, quando você escuta isso muito em reggae, para dar um exemplo. O cara tocando com a baqueta bem na ponta da caixa para você escutar. Para você escutar aquele som de. Fica quase um eletrônicozinho também, dependendo de onde você pega ali no cantinho para baixo. Timbales, o cara que usa com a baqueta bem mais fina usa na ponta dele para escutar mais daquele aro, harmônico. Né? Daquele harmônico, exatamente. Então, muitas vezes, você vai usar isso, aí eu estou pensando agora, racionalizando sobre essa questão, né? Na hora que eu estou abordando esse assunto, eu construí ao longo da minha prática da vida, eu fiz isso ficar natural. Naturalizei isso. Então, você já tem na sua cabeça, assim, eu quero esse som, eu preciso desse movimento. Isso. Nesse E aí lugar. Uma coisa que você perguntou agora há pouco, que eu nem lembro agora se a gente já estava gravando ou não, mas é disso, né? Tipo, que horas que você acha que você escolhe isso? Que horas que isso tá... que horas você descobre a importância disso? A importância talvez. disso. E aí eu refletindo sobre isso, inclusive eu lembrei que agora de uma live que eu fiz com o Opozão um tempo atrás, e a gente estava falando sobre som, que ele estava falando sobre o meu som e questões assim.
E eu lembro e eu pensando assim, né, junto com as minhas memórias de muito novo, eu já tinha uma conexão com tirar esse som desde muito cedo. Então, para mim, isso foi natural. Mas isso não é uma questão que é tão natural para todo mundo, entende? Então, assim, eu lembro no meu desenvolvimento como batera, eu lembro de ficar horas tocando grooves, de tocar coisas tipo com AC/DC, com Guns N' Roses, mas muito atento à respiração daquele groove e à vibração que eu tirava daquilo que eu estava tocando. Então, assim, é engraçado porque eu não tinha uma batera, eu tocava com um tamborete e com uma caixa de papelão e um pedal que o meu time deu. Essa caixa, esse tamborete que eu usava de caixa, que era um couro, eu tinha uma vibração que eu sentia de volta da minha baqueta, que era o lugar que eu gostava de som. Então é interessante pensar nisso, porque e aí, assim, por sorte, né, sei lá, por algum alinhamento planetário, eu tinha isso na minha cabeça ali, que acabou virando uma coisa que tem muito valor para mim hoje, porque realmente eu não preciso pensar nisso. Então, o que acontece? Aí eu falando da minha experiência, né? Enquanto eu tô tocando, pelo fato disso já estar endereçado, o meu corpo já busca um lugar de vibração que eu estou esperando. Então, naturalmente eu faço esse ajuste. E eu sei disso porque quando eu toco em uma batera, por exemplo, às vezes eu vou tocar em algum lugar que a batera não está muito... Ela não é minha batera, não está na posição. Eu vejo que depois de 2, 3 compassos, eu já estou tirando o som que eu quero sem ter que pensar nele. Porque meu corpo já está meio endereçado. E seu ouvido tá treinado. Né? Eu já treinei meu ouvido e meu corpo para tirar aquele som que é o som que eu acho que é o que devido para aquela coisa. Eu escutei uma coisa do Phineas, sabe o Phineas, Sim. que é o produtor da Billie Eilish, irmão dela. Meu irmão. E o Rick Rubin também. Eu escutei o Phineas falar hoje que teve um engenheiro de master, que é amigo do pai dele, falou assim, cara, você tem que preocupar em desenvolver o que você gosta. Porque as pessoas vão querer colocar o que é certo e errado na sua cabeça. Mas não existe certo e errado. Ele está falando, se você descobre que você gosta do som de aro com a caixa, ou se você gosta só da caixa no meio, se você entende muito bem dentro de você consegue aplicar em qualquer lugar. Eu acho que se a gente for ir para uma questão mais prática, né? Porque também se a gente ficar num lugar tão subjetivo, você não consegue passar para ninguém uma ideia do como fazer aquilo, né? Eu acho que muito da nossa exploração aqui tem a ver com isso. Como que a gente pode colocar isso de uma forma que isso seja praticável? Né? Tipo assim, tem um jeito de você praticar isso? Né? Então, eu acho que isso que você está falando é totalmente real, só que eu acho que, ao mesmo tempo, é aí que eu acho que a gente tem que enquadrar essa ideia técnica, né? É tipo assim, quais são as possibilidades que existem aqui para eu praticar aquilo ali um pouco, para endereçar aquilo ali de certa forma, entender a resposta que aquilo ali me dá, para daí depois, com o tempo, você ir escolhendo. Então, em outras palavras, eu não vou só tocar no centro porque me falaram que ia tocar no centro. Então, por isso que eu falei, inclusive no próprio conteúdo que eu gravei, de incentivar as pessoas a explorarem isso. Então, e é muito interessante isso, porque parece uma coisa muito fácil mas não é tão perceptível assim. Porque normalmente as pessoas estão, né, você está focado em uma coisa específica ali, você acaba meio que passando reto por coisas que são bobas, assim. Sim. E é uma coisa que é boba, porque boba que eu tô falando, assim, boba é simples, mas na verdade ela é mais complexa do que parece. É uma coisa que é falada meio rápido, talvez, em algum conteúdo, que ninguém para. Tipo assim, você vai fazer uma aula de bateria, vão te falar assim, cara, então você tem que tocar aqui no centro da caixa, porque se tocar aqui o som é diferente. E passou. E aí eu vou tocar só no centro. E já virou outro assunto e acabou. É isso. E, sabe uma coisa que eu queria só pontuar que eu acho que é interessante? É tipo assim, quando você está falando de afinação, por exemplo, afinação pode ser um assunto muito bom, que depois a gente pode abordar melhor. Nossa, eu vi um vídeo do Benny Greb ontem, falando sobre afinação de bateria, muito bom, cara. Falando sobre, porque as pessoas... depois a gente pode botar esse... Tem que lembrar, né? Anota aí, lembrar de quando... A única coisa que você precisa ter para saber afinar a bateria é saber ouvir, ter seu ouvido e tal. Não, então, porque pensa pensa comigo, né? Se você não sabe o som que você quer, não adianta você saber como mexer os parafusos. Você não sabe que som que você quer, então é aleatório. Exato. Então lembra que quando a gente fala de um assunto assim, a gente está falando de várias camadas de coisa. Então o que eu ia comparar com a afinação é que, assim, você pegar o seu tambor
e tirar ele daqui, pôr pele de novo, trocar, mexer de um jeito, mexer de outro, tocar. Essa exploração é Laboratório. fundamental, velho. É fundamental. Laboratório é o nome disso aqui, né? Então, tipo assim, de forma prática, assim, o que sugere, então, para ajudar a desenvolver primeiro esse lugar do ouvido e depois o lugar da escolha? São duas coisas, né? Eu acho que, primeiro, trazer a atenção para isso já é muito massa. Então, o fato da gente falar sobre isso e refletir sobre isso já é muito legal, porque daí a pessoa que está praticando, ela não está só também focada em fazer aquele duplo mais rápido, fazer aquele single mais limpo, fazer 2 booms, sei lá o quê. Todas essas coisas são muito importantes e a gente tem que praticar, sim. Tem que praticar, sim, né? Cada um com a sua dieta específica para o seu objetivo, né? Falando como se fosse uma analogia, né? Mas assim, eu acho que o que a gente tem que tirar disso aqui é esse incentivo de exploração. Sair da ideia de certo e errado, sair da coisa que, tipo assim, não, tocar no centro é o jeito certo. Fazer rimshot, eu já vi muitos professores falando que rimshot não pode tocar rimshot. Eu já vi. Inclusive, eu já atendi alguns alunos, não foi um só, alguns alunos que chegaram para mim e falaram, cara, a aula que eu tinha com esse cara era proibido tocar rimshot. Fala o nome dele aí para nós. Né? Enfim, e ao mesmo E tempo... é o contrário também, né? E o que eu ia dizer? Não deve ser sempre também. Não quer dizer que, tipo assim, porque eu estou usando o rimshot agora e tô fazendo toda essa turnê que tem esse som que toca acima do centro, que eu vou chegar para o aluno e falar assim, cara, ó, som de caixa é tocar um pouco acima do centro com o rimshot. Mas é isso também, tipo assim, pô, às vezes é um show inteiro, você vai ter que tocar rimshot no mesmo lugar, o show inteiro, porque as músicas isso que eu faço. precisam, né? Então, assim, o que eu ia sugerir? Mas com movimentos diferentes, né? Dependendo da música. Dependendo da música, dinâmica. Claro. Pô, coloca um celular do lado, grava você tocando o mesmo groove com rimshot. No centro, grava ele tocando mais pra trás um pouco, no centro. Depois escuta, né? Escuta, pega uma mesma música e testa. Pô, hoje em dia tem vários aplicativos que são legais, né, pra tirar a bateria e tocar junto com o instrumento, né? Testa você tocando o mesmo groove, só que com diferentes posições de caixa. Vai ver o que isso muda, né? Eu ia falar que uma boa forma das pessoas perceberem isso, que foi muito quando eu comecei a me ligar mais nessas coisas, era em gravação mesmo, né? Porque às vezes tocando num ensaio com banda, com muita gente rolando, você não percebe essa diferença, mas na hora que você vai para uma sala tocar e você se ouve depois, e aí qualquer coisa que você faça, né, dá uma diferença na bateria. Se você aperta a esteira, se você solta a esteira, se você toca mais para... Se você muda de baqueta, a pele do tom onde você toca, se você toca os tambores com rimshot também, ou não, no meio, na lateral. A gravação ali é um pente fino, muito detalhado do que você está fazendo. Então, eu acho que uma boa forma, igual você falou, das pessoas... Porque a gente ficou pensando nisso, né? Como que as pessoas vão se ligar nisso? Como que você pode fazer essa avaliação? Na hora eu pensei nisso, falei, cara, quando eu comecei a ter essa prática de gravar, fui gravar a primeira música, minha bandinha lá no início, depois fui gravar a segunda, fui gravar um disco inteiro, eu fui sacando essas nuances, que a gente fala de acabamento mesmo, das coisas que a gente talvez não dê tão E tem outro assunto desse também, que uma coisa é a escolha, né? Uma coisa é a regularidade também. Mas assim, aí é outro assunto. É o quão sólido você tá com aquele tipo de som que você tá tocando. Acho que é outro assunto. Nada a ver. Mas aqui, para fechar, eu acho que, na verdade, é para incentivar essa exploração. Isso é uma coisa. Então, incentivar isso dentro da sua prática, que é além das questões que são as mais comuns, que é velocidade, limpeza, sei lá o que. Olha, eu mesmo não me ligava nisso, sabia? Nisso aí. Aí, tá vendo? Que bom. Então, pra mim era no centro mesmo. Aí. Sem rimshot? Não. E olha que doideira, né? Uma vez que você fala isso, você vê que a sua cabeça estava direcionando isso, meio que cortando, sem pensar de fato no som que você está tirando. Você está, tipo, acostumado com como se fosse com uma verdade absoluta. E aí você... não, porque você tem aquela bolinha no centro ali, que é aquela pele, né? Pra mim, aquele centro ali era um lugar ali, uma região. Mas qualquer lugar que eu acertava estava valendo. Mas você já focou um pouco mais para cima. Sim. Né? É isso.
É isso. Ou então eu acho que você estava tocando errado e tá falando agora que isso é pensado. Você tá tentando justificar. A galera vai olhar Ó. sua pele e falar assim, ó, esse trem tá errado aqui. Você tá falando, não, é assim mesmo. Testar, independente do instrumento, né? Então a gente tá falando também de um baixo, experimenta tocar em regiões Com diferentes. certeza né? absoluta. Mas aí, ó, eu acho que também para fechar e para dar essa dica prática, é trazer isso para a prática, trazer essa reflexão para a prática, trazer esse experimentar para dentro da prática, não só seguir a coisa daqui. Isso é muito importante, velho. Segue o livro, segue aquele capítulo, segue aquele cara, massa, mas explora, procura coisas que são fora da E caixa. traz isso também pra, pô, se tiver banda, traz isso pra banda, né? Pra Sim. explorarem isso juntos, né? E o recurso, que eu acho que é fundamental, que é o que você acabou de trazer, que é trazer o se gravar para a prática. Isso é fundamental. E não é todo mundo que pensa dessa forma. Então, assim, grava, cara, grava. Eu faço... Bom, eu já faço há muito tempo, mas eu gravo todos os shows que eu faço, por exemplo. Todos. Eu gravo tudo. Eu gravo práticas do... Aquecimento. Aquecimento. Porque, cara, você tá olhando, você tá... Porque o ouvido engana. A gente tá tocando exato, com banda, a gente acha que a gente tá tocando de um jeito. Não, Não, cara, que você exatamente. escuta é de outro a gente jeito. acontece com a nossa voz, né? Ainda mais que tocando. Às vezes a gente fala de um jeito que a gente vai se ouvir e fala, não, que voz esquisita, né? Ainda mais Imagina agora você com 1000 coisas na cabeça, tendo que executar e pensar onde você vai colocar na caixa, né? Então se grave. Traz isso para a experiência. Valeu!